Certa vez eu percebi que muitas das dores que carregamos não nasceram do mundo, mas da forma como aprendemos a senti-lo. Se isso fizer sentido para você, respire fundo, fique comigo e se inscreva no canal para continuar essa jornada em silêncio e profundidade. Desde muito cedo, o ser humano é treinado a se importar demais, a reagir a tudo, a interpretar olhares, palavras e ausências como ataques pessoais. Ensinaram que sentir profundamente era virtude, que levar as coisas para o coração era sinal de humanidade, que demonstrar tudo o que se passa por dentro era honestidade emocional. Mas quase ninguém avisou sobre o preço oculto desse aprendizado. Poucos percebem que essa sensibilidade excessiva não fortalece, ela expõe. Não protege, ela entrega. É como viver com a porta da própria casa aberta em uma rua movimentada e se surpreender quando alguém entra sem pedir permissão. Grande parte das feridas que parecem ter vindo de fora, na verdade, nasceram dentro. Não porque o mundo seja justo ou gentil, mas porque o mundo é indiferente. A dor se instala quando se acredita que cada gesto alheio carrega intenção pessoal, quando cada palavra atravessa como se tivesse sido feita sob medida para ferir. Esse hábito de personalizar tudo cria um terreno fértil para sofrimento contínuo. A mente passa a viver em alerta, tentando decifrar intenções invisíveis, atribuindo significado a quase tudo, mesmo onde não há nada além de conveniência. A emoção, quando não observada, se torna uma porta aberta. Por ela entram expectativas, projeções e, inevitavelmente, decepções. Não é que as pessoas planejem machucar o tempo todo, mas agem de acordo com o que lhes convém. O problema surge quando se espera delas algo diferente da própria natureza, quando se acredita que bondade garante lealdade, que entrega gera cuidado, que empatia é moeda universal. Essa crença cria uma ilusão confortável, mas frágil. E toda ilusão frágil, quando quebrada, corta. Existe uma verdade silenciosa que poucos encaram sem resistência. Nada é pessoal da forma como se imagina. A maioria das atitudes humanas não nasce de sentimentos profundos em relação ao outro, mas de interesse, medo, necessidade ou vantagem momentânea. As pessoas se aproximam quando algo é oferecido, se afastam quando o benefício desaparece. Não é maldade, é dinâmica, é funcionamento básico. Sofre quem espera exceção onde existe padrão. Sofre quem insiste em interpretar o mundo a partir de um ideal que não se sustenta na prática. Quando alguém trai, abandona, ignora ou diminui, raramente está pensando em destruir alguém específico. Está pensando em preservar a si mesmo, em ganhar algo, em evitar desconforto ou em ocupar uma posição melhor no próprio jogo interno. A dor surge quando essa realidade colide com a expectativa de consideração, quando se acredita que o esforço pessoal deveria garantir reconhecimento automático, quando se imagina que a própria dor será percebida, valorizada ou ao menos respeitada. Mas o mundo não funciona como um espelho emocional. Ele não devolve na mesma proporção. Ele devolve conforme a utilidade. Enquanto alguém é útil, é visto. Quando deixa de ser, se torna invisível. E essa invisibilidade dói apenas para quem acreditava ser indispensável. A maioria dos sofrimentos prolongados nasce exatamente desse ponto cego. A crença de que se importa mais do que realmente importa. Há uma diferença sutil entre valor interno e valor social. O valor interno existe independentemente do olhar externo. O social não. Ele é negociável, condicional, instável. Confundir os dois é um erro comum e custoso. Quando alguém constrói sua identidade apoiada no quanto é necessário, querido ou validado, qualquer mudança externa vira ameaça existencial. Uma crítica abala tudo. Uma rejeição desmonta estruturas inteiras. Não porque a crítica seja devastadora, mas porque o alicerce nunca foi sólido.
O romantismo emocional ensina que sentir intensamente é sinônimo de profundidade, mas sentir sem filtro é apenas exposição. Emoções não são problema. O problema é viver governado por elas, reagindo a cada estímulo como se fosse definitivo. Essa reatividade constante entrega o controle da própria paz para mãos alheias. Basta alguém apertar o botão certo e tudo desmorona. Raiva, culpa, vergonha e carência são gatilhos fáceis de serem acionados quando estão soltos, sem observação. A manipulação não exige força quando existe acesso emocional. Basta provocar, basta sugerir, basta tocar no ponto certo. Quem sente demais, explica demais. Quem explica demais, se justifica. E quem se justifica já está em posição inferior, tentando provar algo que talvez nem precise ser provado. A emoção desregulada transforma situações simples em batalhas internas, cria histórias onde só havia circunstâncias, fabrica inimigos onde só havia indiferença. O sofrimento também nasce da ideia de justiça emocional, da expectativa de que o mundo funcione de forma equilibrada, recompensando intenções e punindo incoerências. Mas o mundo não é um tribunal moral. Ele não distribui prêmios por bondade nem castigos por frieza. Ele apenas responde a movimentos. Acreditar que a própria dor será reconhecida é projetar humanidade onde há apenas fluxo. É esperar cuidado de um sistema que não cuida, apenas acontece. Existe uma liberdade escondida por trás dessa constatação dura. Quando se abandona a necessidade de ser levado em conta emocionalmente, algo se solta por dentro. A dor diminui, não porque as situações mudam, mas porque o peso atribuído a elas se dissolve. A traição deixa de ser um ataque pessoal e passa a ser um dado. A rejeição deixa de ser prova de inadequação e se torna apenas incompatibilidade ou desinteresse. O insulto perde força quando não encontra eco interno. A ilusão que mantém fraco não é o mundo ser cruel, é acreditar que ele deveria ser diferente. É insistir que os outros ajam conforme valores que talvez nunca tiveram. É entregar a própria estabilidade emocional a expectativas silenciosas que ninguém prometeu cumprir. Quando essa ilusão cai, o choque é real, mas breve. Depois dela surge clareza, e a clareza, embora menos confortável, é muito mais estável. Quem percebe isso começa a se mover de outro lugar, menos reativo, mais atento, menos ferido, mais consciente. Não porque deixou de sentir, mas porque parou de confundir sentimento com verdade absoluta. Emoções passam a ser observadas como movimentos internos, não como ordens. A mente começa a distinguir o que realmente importa do que apenas parece importante no calor do instante. Essa mudança não transforma alguém em pedra, transforma em solo firme. A sensibilidade deixa de ser ferida aberta e passa a ser percepção silenciosa. O coração não se fecha, mas ganha fronteiras, e essas fronteiras não afastam o mundo, apenas impedem que ele invada onde não foi convidado. Quando isso acontece, a fraqueza perde espaço, não porque o mundo ficou mais gentil, mas porque já não encontra o mesmo acesso. Quando a ilusão cai, algo silencioso começa a se reorganizar por dentro. Não é um choque explosivo nem uma revolta visível. É uma mudança de eixo. O olhar que antes se lançava para fora em busca de resposta, validação ou reparo, começa a se voltar para dentro com mais precisão. A pessoa deixa de perguntar por que isso me afeta tanto e passa a observar por que isso me afeta. Essa pequena mudança marca o início de um despertar que não é emocional, é estratégico. A reação perde espaço. No lugar dela surge a observação. Não aquela observação fria e distante de quem se desconecta da vida, mas uma atenção lúcida, quase silenciosa, que percebe padrões antes de interpretar intenções. O reativo vive no impulso, responde no calor, se explica enquanto ainda sangra. O observador espera. Ele vê o movimento completo antes de decidir se vale a pena mover um músculo sequer.
Nesse estado, a mente não corre atrás de significado imediato. Ela coleta dados, olhares, repetições, ausências, contradições sutis. Tudo começa a falar mais alto do que palavras. As emoções não desaparecem nesse processo, elas mudam de função. Deixam de ser guias e passam a ser instrumentos. Um guia conduz sem questionamento. Um instrumento é usado quando convém. A raiva, antes explosiva, passa a ser energia disponível. A tristeza, antes paralisante, se transforma em sinal de ajuste. A empatia deixa de ser entrega automática e se torna escolha. Nada é reprimido de forma cega, mas nada também assume o volante sem permissão. Há uma diferença profunda entre sentir e obedecer ao que se sente. Esse estado cria uma distância saudável entre estímulo e resposta. É nessa distância que nasce o controle. Quando alguém provoca e não encontra a reação imediata, algo se quebra no jogo invisível. O manipulador depende da resposta alheia como confirmação de poder. Sem ela, fica desorientado. O silêncio, nesse ponto, deixa de ser ausência e se torna presença densa. Ele pesa, ele desorganiza, ele obriga o outro a preencher o vazio com projeções próprias. Falar menos se torna natural, não por timidez, mas por discernimento. A pessoa começa a perceber que explicações excessivas raramente esclarecem, apenas expõem. Quem realmente quer entender, observa. Quem exige justificativas constantes, quase sempre busca controle. Cada palavra dita em excesso vira fio solto, e fios soltos são puxados. O silêncio, ao contrário, preserva a forma. Ele impede que o mundo tenha acesso irrestrito ao que ainda está em construção. Explicar menos também significa abandonar a necessidade de ser compreendido por todos. Nem todo mal-entendido precisa ser corrigido. Nem toda imagem distorcida precisa ser ajustada. Existe um poder silencioso em permitir que os outros pensem o que quiserem, enquanto a própria base permanece intacta. Quando a identidade não depende da aprovação externa, a opinião alheia perde o poder de desorganizar o centro. Revelar menos não é mentir, é proteger o que ainda não está pronto para o olhar externo. A vulnerabilidade pública, tão romantizada, muitas vezes não gera conexão, gera exposição. Em ambientes onde tudo vira moeda, abrir demais é oferecer material bruto para usos imprevisíveis. Nem todo espaço é seguro, nem todo ouvido é neutro, nem todo acolhimento é real. Há pessoas que escutam apenas para catalogar fraquezas, outras para se sentirem superiores, poucas escutam para sustentar. Nesse despertar, a pessoa aprende a diferenciar intimidade de exposição. Intimidade é troca construída com tempo, coerência e reciprocidade. Exposição é despejo emocional em terreno desconhecido. Uma fortalece, a outra fragiliza. O silêncio seletivo passa a ser um filtro natural, não por medo, mas por respeito ao próprio processo interno. Há coisas que precisam amadurecer no escuro antes de suportar a luz. A indiferença começa a surgir, mas não como descaso, surge como controle consciente. Indiferença aqui não significa não sentir, mas escolher não reagir a tudo. É reconhecer que nem todo estímulo merece resposta, que nem toda provocação merece energia, que nem toda perda merece perseguição. A indiferença protege recursos internos. Ela impede o desperdício emocional com o que não constrói nada. Esse estado assusta quem vive de reação alheia. Pessoas acostumadas a controlar pelo conflito, pela culpa ou pela carência, se incomodam diante de alguém que não responde como esperado. A ausência de reação vira espelho, e espelhos revelam mais do que palavras. Quando alguém não se explica, não se defende e não se justifica, cria uma assimetria psicológica. O outro passa a se mover sozinho, tentando recuperar uma dinâmica que já não existe. Aos poucos, o modo dominante se instala. Não é domínio sobre os outros, mas sobre si.
A pessoa começa a perceber que sua maior vantagem não está em convencer, mas em não precisar convencer. Não está em provar força, mas em não precisar prová-la. O controle se manifesta na calma. Uma calma que não é apatia, mas clareza. Uma calma que observa tempestades passarem sem se confundir com elas. Nesse ponto, o mundo externo começa a parecer menos ameaçador. Não porque ficou mais gentil, mas porque perdeu acesso aos pontos frágeis. Insultos passam sem encontrar abrigo. Críticas chegam, são analisadas e só ficam se tiverem utilidade. O resto se dissolve. A pessoa deixa de carregar pesos que nunca foram seus. Deixa de reagir a jogos que não escolheu jogar. Há também uma economia interna que nasce desse despertar. Menos desgaste, menos ruminação, menos diálogos imaginários. A mente, antes ocupada tentando se explicar para ausentes, começa a se concentrar em direção. O foco se desloca do que os outros fazem para o que pode ser feito. Isso gera uma sensação estranha no início, quase um vazio. O drama diminui, o ruído some, e no silêncio surge espaço. Esse espaço é onde a força se reorganiza. Não a força barulhenta que precisa se afirmar, mas a força que sustenta. A pessoa começa a se mover com mais intenção. Cada palavra passa a ter peso, cada gesto, propósito. Nada é jogado fora. Até o silêncio vira posicionamento, até a ausência vira mensagem. Não para manipular, mas para preservar a própria estrutura. O modo reativo vive correndo atrás do último impacto. O modo estratégico antecipa. Ele percebe que muitas batalhas são perdidas no instante em que são aceitas. Escolher não reagir é muitas vezes escolher vencer sem lutar. É retirar oxigênio de dinâmicas tóxicas. É permitir que o outro revele mais do que gostaria, simplesmente porque não encontrou resistência. Com o tempo, essa postura deixa de ser esforço e vira estado natural. A pessoa não se endurece, se refina, não se fecha, se delimita. A sensibilidade continua ali, mas agora protegida por consciência. O coração sente, mas a mente decide, e essa aliança cria algo raro. Presença tranquila. Uma presença que não implora, não disputa, não se explica, apenas está. É nesse ponto que o despertar estratégico se completa. Quando a pessoa entende que poder não é barulho, não é imposição, não é controle externo. Poder é escolher onde colocar a própria energia. É saber quando falar e, principalmente, quando não falar. É perceber que, muitas vezes, o movimento mais forte é permanecer imóvel e que, no silêncio bem sustentado, existe uma linguagem que poucos sabem decifrar. Com o tempo, aquilo que começou como observação vira estrutura. O que antes exigia esforço passa a acontecer sozinho. A mente aprende a se sustentar sem ruído, o corpo responde com menos tensão e a presença ganha uma densidade difícil de explicar, mas fácil de sentir. Esse é o ponto em que o autocontrole deixa de ser técnica e se torna natureza. Não há mais luta interna para conter impulsos, porque eles já não governam. As emoções surgem, são percebidas, atravessam e seguem seu caminho sem sequestrar decisões. Nada é reprimido à força, nada é encenado. Existe apenas domínio. Esse domínio não nasce da rigidez, mas da clareza. Quem se conhece profundamente não precisa provar nada. Não reage para se defender, não se expõe para ser visto, não se molda para ser aceito. Existe uma firmeza silenciosa em quem já atravessou as próprias tempestades e aprendeu a não confundir intensidade com verdade. A mente se torna um espaço protegido, onde estímulos entram apenas se forem autorizados. O resto bate e não encontra eco. Nesse estágio, a expectativa de traição não é cinismo, é proteção lúcida. Não se trata de desconfiar de tudo ou viver em estado de alerta constante, mas de compreender a natureza mutável das pessoas e das circunstâncias. A confiança deixa de ser automática e passa a ser construída com tempo, coerência e observação.
Quando a quebra acontece, não há choque, há confirmação de algo que já era possível. Isso não endurece o coração, apenas impede que ele seja surpreendido por aquilo que sempre esteve no campo das possibilidades. A decepção perde força quando não existe idealização. Quem não projeta a pureza absoluta nos outros não se sente traído com facilidade. Quem entende que vínculos humanos são atravessados por interesse, medo e limitação não cai ao primeiro desvio. A expectativa ajustada não diminui a profundidade das relações, apenas as torna mais reais. E a realidade, embora menos romântica, é infinitamente mais estável. A máscara social se consolida como ferramenta, não como falsidade. Existe o que é vivido por dentro e o que é mostrado ao mundo. Essa separação não é engano, é higiene psíquica. Nem tudo que é sentido precisa ser exposto, nem tudo que é pensado precisa ser dito. A máscara não oculta a essência, ela a protege. Ela permite transitar por ambientes diversos sem se fragmentar, sem se perder, sem se entregar a dinâmicas que não merecem acesso. A mente blindada não é impermeável à experiência, mas resistente à invasão. Críticas chegam e são filtradas. Elogios passam e não inflam. Ataques encontram superfície lisa e escorrem. Existe uma estabilidade que não depende do humor alheio. A pessoa se torna difícil de provocar, porque já não precisa reagir para existir. O centro está firme demais para ser deslocado por estímulos passageiros. A dependência de validação se dissolve quase sem aviso. Um dia percebe-se que o elogio não eleva como antes, e a crítica não derruba. O aplauso se torna agradável, mas dispensável. O silêncio dos outros já não é interpretado como rejeição. A ausência de reconhecimento não é vivida como injustiça. A identidade deixa de ser negociável. Não há necessidade de convencer, impressionar ou agradar. A própria consciência basta como testemunha. Nesse ponto, o amor também muda de forma. Ele deixa de ser necessidade e passa a ser escolha. Não é mais usado como remendo para vazios internos, nem como prova de valor pessoal. O afeto flui com liberdade, não com apego desesperado. A presença do outro é bem-vinda, mas a ausência não desestrutura. Isso cria relações mais limpas, menos dependentes, menos carregadas de expectativa silenciosa. A calma na pressão se torna visível. Situações que antes causariam ansiedade agora são enfrentadas com respiração estável e olhar atento. Não há pressa em responder, não há urgência em resolver tudo imediatamente. O tempo volta a ser aliado. A pessoa entende que decisões tomadas sob tensão raramente são boas decisões. O silêncio antes da resposta se transforma em espaço de poder. No ataque, o silêncio se aprofunda. Não há defesa impulsiva, não há contra-ataque emocional. A provocação não encontra palco. O agressor fala sozinho. O jogo se desmonta porque depende da reação que não vem. Esse silêncio não é fraqueza, é leitura correta da situação. É compreender que responder seria dar importância ao que não merece. Seria alimentar uma dinâmica que só existe enquanto há troca. A paz que surge nesse estágio não é euforia, nem anestesia. É uma tranquilidade densa, firme, que não depende de circunstâncias externas. Não é felicidade constante, mas estabilidade profunda. Uma paz que permanece mesmo em dias difíceis, mesmo em perdas, mesmo em mudanças. Ela não impede a dor, mas impede que a dor vire caos. Não impede o luto, mas impede o colapso. Essa paz não pode ser roubada porque não foi construída com base no que os outros oferecem. Ela nasce do alinhamento interno, da coerência entre pensamento. A calma na pressão se torna visível. Situações que antes causariam ansiedade agora são enfrentadas com respiração estável e olhar atento. Não há pressa em responder, não há urgência em resolver tudo imediatamente. O tempo volta a ser aliado. A pessoa entende que decisões tomadas sob tensão raramente são boas decisões. O silêncio antes da resposta se transforma em espaço de poder. No ataque, o silêncio se aprofunda. Não há defesa impulsiva, não há contra-ataque emocional.
A provocação não encontra palco. O agressor fala sozinho. O jogo se desmonta porque depende da reação que não vem. Esse silêncio não é fraqueza, é leitura correta da situação. É compreender que responder seria dar importância ao que não merece, seria alimentar uma dinâmica que só existe enquanto há troca. A paz que surge nesse estágio não é euforia, nem anestesia, é uma tranquilidade densa, firme, que não depende de circunstâncias externas. Não é felicidade constante, mas estabilidade profunda. Uma paz que permanece mesmo em dias difíceis, mesmo em perdas, mesmo em mudanças. Ela não impede a dor, mas impede que a dor vire caos. Não impede o luto, mas impede o colapso. Essa paz não pode ser roubada porque não foi construída com base no que os outros oferecem. Ela nasce do alinhamento interno, da coerência entre pensamento, ação e limite. Não há mais guerra constante entre o que se sente e o que se faz. A pessoa se torna inteira, não perfeita, mas integrada. E essa integração gera uma presença rara, quase silenciosa, que não busca atenção, mas naturalmente a impõe. O mundo percebe essa diferença, mesmo sem saber nomeá-la. Pessoas assim são chamadas de frias, distantes ou enigmáticas. Na verdade, são apenas livres. Livres da necessidade de se explicar, livres da obrigação de agradar, livres da escravidão emocional que mantém tantos presos a ciclos de reação e desgaste. Essa liberdade incomoda porque não pode ser controlada. A soberania emocional se revela nos detalhes, na postura, no tom de voz, no ritmo das palavras, no tempo de resposta. Tudo desacelera, tudo ganha peso. Não há excesso, não há desperdício. Cada escolha é consciente, cada silêncio é intencional, cada vínculo é selecionado. A vida deixa de ser vivida como defesa constante e passa a ser conduzida com presença. Nesse estágio final, a pessoa não se sente acima dos outros, nem abaixo. Ela simplesmente não se compara. A comparação perde sentido quando o eixo está firme. Não há inveja, porque não há competição interna. Não há ressentimento, porque não há expectativa não cumprida. O que vem é recebido. O que vai é liberado. Nada fica preso além do necessário. Ser intocável não significa ser inalcançável. Significa não ser manipulável, não ser previsível emocionalmente, não ser refém de gatilhos externos. A lucidez se torna o maior escudo, o autocontrole a maior arma e a presença silenciosa a maior declaração de força. No fim, a soberania não é conquista externa, é retorno. Retorno ao próprio centro, ao próprio ritmo, à própria autoridade interna. Quem chega aqui não precisa anunciar, não precisa provar, não precisa convencer. Apenas caminha. E nesse caminhar calmo, lúcido e firme, carrega algo que poucos têm, uma paz que não pede permissão para existir e um controle que não depende de ninguém além de si mesmo.